pessoal, mais um episódio do podcast Pode Vir com a Aline Teixeira. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Nada mais, nada menos do que o meu pai, Ricardo Teixeira. Pai. Meu Deus do céu, quanta emoção tá aqui, né? Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, ter tirado um tempo, porque a gente sabe que o tempo é corrido, né? É muito trabalho. Obrigado por estar aqui. E hoje a proposta é a gente falar um pouco sobre política, falar, né, como foi a sua trajetória dentro da política. Então, primeira pergunta que eu queria fazer para você, não que eu já não saiba, mas para que as pessoas possam saber, não só eu, o que te levou a entrar para esse meio da política, né? Qual foi o propósito que você falou, não, eu quero virar político? Então, uma honra estar aqui, minha filha, Aline Teixeira, candidata a deputada estadual. Um orgulho, uma honra e uma alegria, né? Ter alguém do nosso sangue dando continuidade ao nosso trabalho. Mas a pergunta é, antes disso, né? Por que eu entrei na política? Engenheiro e, de repente, venho para a política. Mas é assim, quem assiste podcast, talvez não lembre da história do Robin Hood. O Robin Hood, uns dizem que era lenda, outros dizem que foi criação de algum escritor, mas muitos dizem que lá na Inglaterra existiu o Robin Hood. E que era o Robin Hood? O Robin Hood era aquele que tirava dos ricos para dar para os pobres. Né? Então, quem quiser dar uma olhadinha aí no Google, a história do Robin Hood era bem assim. E a minha história na trajetória política é um pouco disso, filho. Assim, você vê tanta injustiça social, você vê tantas diferenças sociais, você vê o nosso Brasil, e nesses últimos 4 anos ficou pior ainda, né? Até por causa do Covid, o desemprego, 20 milhões de pessoas morando nas ruas, né, na miséria. Então, tudo isso hoje está muito crescente, mas isso no Brasil tem essa história, né? Essa história das grandes diferenças sociais. Isso, para mim, não cabia na minha cabeça. Como é que um país tão rico, um país que tem uma costa, continente, né? Nossa costa é uma das maiores do mundo, se colocar em quilometragem de países, e você vê o povo passando fome, né? O povo não tem o que comer, a pessoa não tem emprego, não tem saúde. Então, e de repente eu tive uma infância pobre, mas não tão pobre, e não aceitava essas injustiças. Então eu falo que a minha entrada na política é essa questão do Robin Hood, é tentar entrar na política para dar para os pobres aquilo que eles não têm. Buscar dentro dos impostos, né, uma divisão melhor de todos os impostos recolhidos, seja na União, seja no Estado, seja no município, jogar um pouco mais de recurso para a periferia, jogar mais recurso para quem não tem. Acho que essa foi... Porque eu era engenheiro, ainda sou. Trabalhava na companhia de engenharia de tráfego, depois passei pela Dersa, pelo DR, e de repente faz essa guinada, né? Quem me acompanhava de perto não entendia muito. Então é bom essa pergunta para você, até depois procurar um pouco a história do Ricardo Teixeira, que não é o da CBF, que é o Ricardo Teixeira do bem, e é um pouco disso. Mistura um pouco a minha história com a do Robin Hood. E você acredita que tenha tido mudanças desde que você entrou? Foi em 2002? Primeira eleição 2002, 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu lembro que eu estava grávida, eu acho. Grávida. Estava grávida, né? Não, a Thalita, que é a neta, filha dela, ela já aparece nos primeiros vídeos fazendo verdade, um ela tinha um aninho. aninho. É verdade. A Thalita, ela nasce logo depois ali das Torres Gêmeas, aquele... É verdade, que era na setembro, a problema. eleição em outubro, né? Mesmo. Foi isso. Isso Mas mesmo. você acredita que em 20 anos que você tá nessa vida pública, então você já passou como vereador, secretário do Verde, secretário das subprefeituras, atualmente secretário da mobilidade. Então você conhece o sistema por dentro, né? A política do dia a dia mesmo. Nesses 20 anos, você viu diferença dentro da política, ou até mesmo a forma de fazer política, ou, sei lá, você vê muita diferença? A forma de fazer política, eu acho que não mudou, né? Eu vejo na cidade de São Paulo, a gente não pode comparar isso com o Brasil, mas na cidade de São Paulo você vê a população mais preparada para cobrar os seus direitos. Então, nesses 20 anos, por exemplo, se criou o bilhete único, nós tivemos movimentos de não aumentar a tarifa está congelada há muito tempo, você vê aí as prefeituras tendo que fazer subsídio na tarifa, isso não existia antes, ou seja, a população se mobilizou de tal jeito que ela conseguiu, por exemplo, nessa questão do transporte coletivo, de ter mais direitos.
Porque não adianta você aumentar a tarifa e depois a população ter que andar a pé, porque ela não consegue pagar o ônibus. Então a prefeitura e o governo do estado entram com subsídio. Estou falando de um setor. Se você pensar no setor da saúde, quantos hospitais, quantas AMAs, quantos AMEs, pronto-socorro, foi inaugurado na periferia? É uma infinidade nesses últimos 20 anos. Então mostra de novo que a periferia tem voz e tem vez. Se você olhar na questão da educação, quantos CELs foram inaugurados e quantos estão em construção e quantos irão inaugurar? Escola em período integral, o que é importante. Então você, de novo, trabalhou com a periferia. Porque a cidade de São Paulo ela tinha os serviços muito concentrados no centro expandido. E nesses 20 anos o que nós fizemos, portanto, é levar, nessa política que eu disse que é a política Robin Hood, é levar para a periferia todos os direitos que ela tem, seja na saúde, seja na educação, no transporte. Eu estou falando desse segmento, mas se a gente puder entrar no campo do saneamento, então, a obra de esgoto não para na cidade, obra de levar água até as comunidades, isso também não para, então isso continua. Então eu vejo que houve uma mudança para o lado positivo na qualidade de vida dos moradores da cidade de São Paulo e com intervenção direta da política. Então eu me sinto, eu não vou falar que eu me sinto realizado nesses 20 anos, são 5 mandatos de vereador, né? Eu estou no 5º em exercício, nesse momento como secretário de Trânsito e Mobilidade, mas assim, o que a gente enxerga na cidade? A cidade melhorou. Ah, mas tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. A classe média teve grandes ganhos? Eu acredito que não. Eu acredito que a classe média ela manteve todos os ganhos, todas as conquistas, ela não perdeu. A classe alta, ela pouco precisa do poder público. E a base da pirâmide da cidade, que é as classes C, D e E, essa sim, eu vejo grandes investimentos, a gente conseguiu, mesmo agora, se a gente pensar na questão da pandemia, quanto de recurso que foi para a cesta básica, para remédio, para tudo que era necessário para que a população passasse o menos aperto possível. Então, eu acho que vale a pena entrar na política. Eu acho que as pessoas de bem que estão nos ouvindo, a Aline é uma pessoa de bem também, vale a pena as pessoas de bem entrar na política, mas com esse objetivo, melhorar a vida dos outros. Acho que foi 5 mandatos, eu sempre fiz isso, antes já pensava em fazer isso e espero que a minha filha também siga nessa linha e você que está nos vendo agora, pensa um pouco disso, né? Quem é o menos favorecido? Ele tem mais direitos, a população tem que ter esse sentimento e o governo tem que estar investindo mais. É importante a gente falar disso porque a gente vai, né, nos lugares e visita as pessoas e conversa com muita gente. E muitas pessoas estão desacreditadas, né, quando você fala em relação à política, por um monte de coisas que aconteceram no Brasil nesses últimos anos, de corrupção, etc. E aí, quando você fala de política, as pessoas generalizam de uma forma ruim, né? Tipo, esse daí é mais do mesmo, vem aqui falar e nunca mais aparece. E a gente sabe que existem pessoas que fazem isso, não é o seu caso. E é importante que a pessoa que está aí nos assistindo, você que está nos assistindo, entenda que a política dá sim para fazer coisa boa e dá sim para você fazer uma boa política, né? Não é generalizado que nem as pessoas pensam, né? A gente tem que pensar nisso de que existe a política para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente vê todo esse trabalho aí de anos, então, levando as coisas para a periferia. Outro dia a gente estava ali inaugurando um poupa-tempo. Cidade de Tiradentes, cidade foi de o último Tiradentes. inaugurado. E o quanto isso muda, porque a pessoa tinha que sair de lá, pegar um metrô e tal. Então, já tem o gasto da passagem, isso e aquilo, para poder fazer um documento ou, né, outra coisa que ela for lá fazer. Então, muda a gente trazer as coisas para as periferias, porque muda a qualidade de vida das pessoas da região, né? Então, a política é importante por causa disso. Então, é legal que você que tá assistindo tenha essa consciência, né, pai? Que as pessoas acham que é só pra... Quando você fala que vai ser político, é só pra te dar emprego, né? Eu quero emprego. Infelizmente. E não é isso, não é né? Isso. É mudar o dia a dia da pessoa, sendo com construções grandes, como levar hospitais, escolas, mas também nas coisas pequenas, né, pai? Tem outras coisas também, né? Eu vou pegar o exemplo do poupa-tempo, é uma coisa que eu defendi a vida inteira, que é a distritalização de uma cidade desse tamanho. São poucas cidades no mundo que têm esse tamanho que a gente tem. Então, é difícil a administração dessas cidades e é difícil você dividir os recursos dentro dessa cidade. O que é a distritalização? É a pessoa viver toda a vida dela aonde ela mora.
Então, a questão do poupa-tempo é isso. Então, você não precisa sair dali para resolver um problema de documento. Você não precisa sair dali para ir buscar uma creche. Você não precisa sair dali para ir buscar um mercado, uma feira livre. Você não precisa sair dali para nada. Você faz toda a tua vida ali, que é isso que a gente entende que o poder público vem fazendo isso há muitos anos e se intensificou nas últimas décadas, que é você dar os equipamentos públicos aonde a pessoa mora. Eu falei a questão do céu, a questão do trem, a questão do metrô, a questão das linhas de ônibus, ou seja, você distribui as pessoas pela cidade e pede para elas, ó, fiquem aí, aqui tem tudo, aqui tem hospital, aqui tem escola, aqui tem tudo. É evidente que vai ter as macro viagens, né? Então, a pessoa que mora na Zona Leste e vai trabalhar no outro lugar. Isso é ruim para a qualidade de vida dela e para a qualidade de vida da cidade. Então, esses equipamentos públicos é que eu vejo a grande mudança da cidade, porque hoje mesmo eu estava respondendo um WhatsApp que uma senhora me passou, não é da cidade de Tiradentes, agora não me lembro o bairro, não sei se era Guaianazes, e ela falando isso, ela pedindo mais equipamentos públicos na região dela. E por quê? Porque ela falava assim, pô, eu me lembro, acho que eu vou lembrar de toda a história aqui, eu lembrei, assim, o que ela pede na verdade? Ela fala, olha, a minha filha estuda numa escola pública e pararam de fazer viagens das crianças para conhecer outros pontos da cidade, o Zoológico, a Avenida Paulista, o MASP. Então, o que ela pede para nós? Para que a gente crie uma política pública de colocar ônibus, e as escolas faziam isso, eu fiz, você fez, com certeza você também fez, a escola, ela faz um planejamento, pega lá uma classe, 25, 30 alunos, e vai conhecer o MASP, vai conhecer o Teatro Municipal, vai conhecer a Avenida Paulista. E ela me deu um exemplo, eu tenho quase certeza que é Guaianazes. Ela fala assim, poxa, os meus filhos não conhecem o Parque do Ibirapuera. Uhum. Então você vê, para nós, né, de repente, fala assim, puxa, mas não conhece o Parque do Ibirapuera? Mas não conhece por quê? Porque não tem condições de pegar a família inteira, pegar um ônibus e ir lá conhecer o Parque do Ibirapuera. E não é só isso, você tem que chegar lá, tem que passar o dia, você vai ter que comer, enfim. Então, essas coisas, então você tem que dar esse tipo de condição também de um ônibus gratuito, a população tem que saber, para conhecer a sua cidade, para ter orgulho da sua cidade. É importante isso. Mas também é importante você levar esses equipamentos públicos para dentro do seu bairro. Então, não é o caso de parques. Hoje São Paulo tem 107 parques, tem muitos parques, não tinha isso há 20 anos atrás. A cidade cresceu demais nessa linha também. Eu me lembro quase, de certeza, que essa senhora falou comigo ali da Zona Leste e Guaianazes. Guaianazes tem um grande parque, quase o tamanho do Parque do Ibirapuera, mas que não tem os mesmos equipamentos, que é o Parque do Carmo, que é maravilhoso, lindo de morrer. Então, mas a população tem que conhecer. Então pode ser que alguém lá da Zona Norte fale, puxa, tá vendo a gente aqui? Eu não conheço esse Parque do Carmo, quero conhecer. Mas para isso tem que ter condições financeiras e não tem. Então, a escola pública tem que criar essas políticas públicas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, Aline, minha filha, assim, se Deus quiser ser eleita deputada estadual, tem que estar no teu projeto de quanto mais a gente investe no povo da periferia, mais igualdade social a gente tem na cidade e no estado. Só para não me alongando, mas falar mais um pouquinho da região do Vale do Ribeira, que é uma das regiões mais pobres do Brasil. O pessoal fala do Nordeste, sim, o Nordeste é uma das regiões mais pobres do Brasil, mas o Vale do Ribeira também. Então, você escuta histórias lá no Vale do Ribeira da pessoa não ter condições de comprar um chinelo. Então, aí a gente vai fazer a campanha, a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas pedem para nós um emprego. Mas a política não é só conseguir um emprego. A política é conseguir política pública para que ela consiga ter o dinheiro para comprar o chinelo dela, que ela tem escola para poder ter educação, para poder buscar um bom emprego e para poder ter um emprego, que o mundo é capitalista. Então, acho que isso tem que estar na política pública dos vereadores e dos deputados. Porque não é no paliativo, né? Porque no Brasil a gente tem esse hábito de resolver as coisas paliativas e não resolver de uma forma profunda. Porque você pode dar um emprego para uma pessoa hoje, numa época assim, e daqui a pouco ela não conseguir continuar porque não teve o estudo, porque não tem a escola perto, porque não tem... E no caso do Vale do Ribeira, é uma região que poderia ser muito mais explorada, por exemplo, no turismo. A gente estava falando agora há pouco em outro podcast, que é uma moça que já trabalhou no turismo e tudo mais. A gente estava falando sobre o turismo, que ele pode trazer economia para a região. Então, o Vale do Ribeira é uma região que dá para ser muito explorada, essa parte do turismo, que tem
Mata Atlântica, é um lugar maravilhoso, e a política pode ajudar nisso, levando, incentivando e colocando emendas, né, pai, para que possa melhorar essas coisas na região, e aí melhora tudo da região, né? A pessoa vai ter um emprego, vai ter... Eu vejo, pegar o Vale do Ribeira, de novo, talvez você não saiba, mas é um dos lugares mais pobres do Brasil. Quando o pessoal fala assim, vou ver um jacaré, o cara quer ir para o Pantanal, não, tem no Vale do Ribeira. Eu vou ver uma onça. Eu vou lá pro Pantanal. Não, tem aqui. Eu quero uma ilha para poder fazer uma pescaria, mas uma ilha que só tenha índios. O Vale do Ribeira tem. Ou seja, eu estou dando exemplos aqui do que a Aline falou, da questão de turismo que nós temos para ser explorado, que é uma indústria limpa, que gera emprego, gera riqueza. A região ali do Vale do Ribeira, ela tem cidades tombadas pela Unesco, que é cidade que tem patrimônio histórico mundial. Você tem ali lugares onde você pode falar que nós temos ali o 5º viveiro natural de peixes do mundo, que é naquela região ali atrás da Ilha do Cardoso. Você tem, subindo um pouquinho, você tem as cavernas do Petar. Na divisa com o Paraná, você tem as grandes cachoeiras, as grandes corredeiras ali de Guaraqueçaba e Cananéia. Você tem, enfim, se ficar falando aqui de turismo, né? Mas assim, por que não se investe? Então, a deputada, o governador tem que olhar para esta região. E eu estou falando turismo dessa região, mas pode ser turismo em outras regiões. Mas essa região, que é uma das mais pobres, tem que ter política pública para desenvolvimento da região com turismo, porque ali é tudo tombado, ali é tudo parque, você não pode cortar lá um palmito, e está correto. Então você tem que fazer visitação. Eu conheço e gosto dessa região, você vê japoneses indo lá por causa das borboletas, você vê alemães indo lá por causa dos rios e das cachoeiras, você vê muito europeu indo lá por causa dos pássaros, para filmar os pássaros, o japonês também gosta. E o brasileiro não faz isso porque não conhece. E é um turismo. Tem a famosa Caverna do Diabo, que na minha época a gente tinha excursão de escola para ir lá conhecer, que não conhece mais. Então, para você que está me ouvindo aqui, você sabe onde é que fica a Caverna do Diabo? Aí alguém vai querer já mistificar, a Caverna do Diabo é alguma coisa do diabo. Não, não tem. É uma das mais lindas cavernas que nós temos no mundo. E o paulistano não conhece. Isso é o que a Aline falou. E o que a Bianca, que também é uma candidata a deputada e sabe tudo de turismo, que está defendendo junto com a Aline essa questão de você buscar políticas públicas para desenvolver o turismo em regiões que você não pode ter outro tipo de política, para que as pessoas fiquem lá, tenham equipamentos públicos lá e que tenham emprego. E a qualidade de vida delas com certeza vai melhorar. Inclusive, a gente estava falando sobre Cananéia, que é uma cidade ali do Vale do Ribeira, e a gente estava comparando com Paraty, que são cidades super parecidas, se você for ver, porque no mesmo período histórico, provavelmente, e Paraty é super bem explorado nessa parte do turismo, né? A gente sai de São Paulo para ir para lá e não vai para Cananéia, que é muito bonito igual. Então, é interessante a gente falar sobre isso, mas mudando de assunto agora... Vamos para outro. A gente... Tem uma febre aí na internet que virou famosa, a avó Marlene. Vó Marlene! Cadê a avó Marlene? A mãe do meu pai, infelizmente, minha avó faleceu há um ano atrás. Mas eu queria, pai, já que ela virou famosa, né, agora, porque a gente tá fazendo muitas homenagens, né, pra avó. E eu queria que você falasse um pouquinho quem foi a avó Marlene. Então, é assim, acho que um pouco dessa questão de falar da avó Marlene. Todo mundo que morre, você tem que fazer alguma homenagem. Eu resolvi fazer a homenagem que foi um livro de receitas de banana dela, da avó Marlene, para poder eternizar o nome dela. E fez um grande sucesso, está na internet, né? Todo mundo pede e tal. Graças a Deus, ela está fazendo bem mesmo após a morte. Mas a minha filha Aline, ela pergunta quem era a avó Marlene. Então, a avó Marlene é uma pessoa, primeiro assim, analfabeta, que foi literalmente dada para uma família cuidar dela, porque a minha avó não tinha condições de cuidar. Ela, o pouco de escola que ela teve, as primeiras séries de escola, e nessa família que ela foi dada, e lá com 6, 7 anos de idade ela foi ser uma faxineira, uma empregada dentro da casa, e que tinha essa questão social dentro dela, né, de não suportar ver essa pobreza e, ao mesmo tempo, essa riqueza. É um pouco do que eu tenho certeza que é um pouco que a Aline tem também.
Então ela tinha essa coisa de juntar gente, né? E principalmente para fazer o quê? Benzer. Porque quem tem o poder de fazer o bem para os outros, e principalmente para a criança, né, você também tem o poder de estar benzendo as crianças. Então eu morava na rua Princesa Isabel em Santos, e era pequeno, e via aquela romaria de gente na minha porta. Para vir lá, minha mãe pegava folha de louro e benzia as crianças, e as crianças saíam dali muito melhor. Então, sempre com família grande, sempre com muita gente reunida e sempre querendo ajudar os outros. Então, a avó Marlene, ela tem essa coisa de estar, é uma grande galinhona, né? Botava todo mundo debaixo do braço, debaixo das asas, eram os irmãos, eram os sobrinhos, depois os filhos, né? E ela meio que assim não tinha família, todo mundo era família, todo mundo juntava para ser a família dela. E hoje, como eu digo lá nas nossas redes sociais, eu falo que hoje ela virou uma estrelinha do céu. E de lá, ela está orando por nós, está torcendo por nós, pela nossa saúde aqui, pela vitória da Aline. E ela ficou famosa com as receitas de banana. E já estão pedindo para colocar outras receitas. Então, tem a receita do bolinho de carne dela, que era, como é que eu diria, secreto, que ela nunca fala. Mas nós vamos estar lançando isso também, porque já que fez tão bom, tão bem, e está todo mundo gostando. Eu sei que tem amigos aqui, tem uma padaria aqui pertinho na Vila Prudente, que tem lá o bolo da avó Marlene já no cardápio, né? Nossa. Tem gente que me passa meme fazendo os doces, fazendo todas as receitas lá, o que é bacana também. Então, nós vamos fazer outras receitas, né? Vamos fazer agora mais salgados, que também, ela fazia muito doce. Eu vou dizer para vocês, eu sou diabético, acho que é culpa da minha mãe, de tanto doce que eu comia quando era criança. Brincadeira. Mas ela também tinha uma mão muito boa para o salgado, né? Então, e nós vamos, vou contar mais não, mas nós vamos fazer também as receitas da avó Marlene agora para o salgado. Mas, pai, por que você escolheu exatamente a banana? Então, isso é a pergunta porque bacana. As receitas são só de banana. Só de banana, viu? É assim, quando ela morreu, ela morre em 2021, março de 2021, 12 de março de 2021. Nós já estávamos na pandemia, nós já estávamos nessa pobreza absoluta que o país passa, agora estamos dando uma guinada de novo, graças a Deus. E a banana é um alimento barato. A banana, entre aspas, né, todo mundo pode comprar. E nesse livro de receita, você tem até receita com a casca da banana, para mostrar que tem alimentos que você pode usar até a casca. Então, como é uma coisa barata, como é uma coisa que a maioria da população pode comprar, então foi uma homenagem à minha mãe, a avó Marlene, avó da Aline. Foi uma homenagem a ela, mas ao mesmo tempo foi uma homenagem do jeito que ela gostava de fazer. Alimentando aqueles mais pobres, né? Alimentando aqueles que menos podem. E a banana, sim, então ela ajuda. E olha, eu tenho visto muita gente falar isso. Puxa vida, que bom que a gente aprendeu a fazer essas coisas com banana, porque eu só tenho condições de comprar banana. Nem feijão não consigo comprar. Então, foi por causa disso, também por isso que a gente lançou essa questão da banana. E sem contar, né, que a banana ela é fonte de proteína, é rica em um monte de coisa, então é um alimento saudável. E que bom, né, que as pessoas estão tendo a oportunidade de fazer. Eu também já fui em vários lugares que as pessoas fazem a receita e eu experimento. O pessoal me manda. Então, até, gente, se vocês quiserem fazer uma das receitas e me marcar no Instagram, eu reposto no meu Instagram, é @alineteixeira.oficial. Eu reposto todo mundo que me marca lá. Então, se vocês quiserem, é só marcar. E, pai, infelizmente, estamos chegando no Tô vendo. fim. É tão bom conversar, tem um reloginho aqui que já está apitando, aqui está acabando. E eu queria que você desse agora as suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Legal. Então, assim, eu vou primeiro voltar para a avó Marlene. Quem quiser as receitas, também entra nas redes sociais da Aline que ela manda para você. Por enquanto, as receitas de banana. Eu já prometi aqui que nós já vamos mandar as outras também. A gente manda em PDF para quem quiser também, tem, né? É só chamar nas redes sociais. Então, quem só ouviu falar das receitas e ainda não tem, por favor, entra nas redes sociais da Aline e vai lá que a gente passa para você. Aí, indo para as considerações finais, então eu vou pedir para você que está nos assistindo aqui, a Aline, ela é candidata a deputada estadual. Ela tem o número 44156. Ela está no partido União Brasil. Você que há 5 mandatos ou há 20 anos vota no Ricardo Teixeira, eu peço para votar na Aline Teixeira. É a continuidade, né? Algumas frases que a gente pode lembrar nesse momento é assim: ela é sangue do meu sangue. Ela é, quando a gente fala de fruta,
uma árvore tem um fruto e esse fruto nunca cai muito longe dessa árvore. É esse fruto que está aqui. As pessoas que me conhecem sabem da minha trajetória. A trajetória dela está começando. Ela está fazendo proposta, iniciando uma caminhada que, se Deus quiser, vai ser vitoriosa se você topar essa proposta. Então, a minha ideia é essa, é vir aqui hoje falar com vocês. A vida não é eterna. Assim como a minha mãe faleceu, daqui a pouco sou eu também que estou me aposentando e partindo para um outro plano espiritual. E tem aí uma moçada jovem, bacana, com boas ideias. A Aline, como eu digo para outros pais e mães que eu conheço, que é sempre um orgulho, uma alegria ter filhos melhor que nós, né? Então vocês viram aqui, ela fala melhor do que eu. Ela é terapeuta, ela é bióloga, ela é veterinária. Eu gosto de animal, mas ela foi lá e se aprofundou nessa coisa. Então ela copia muito o pai, ela tem muita coisa de mim. E lógico que tem a essência dela, tem as coisas dela. E eu vou dizer para vocês, é uma continuidade do trabalho do Ricardo Teixeira. Seja na cidade de São Paulo ou seja no interior de São Paulo. Eu nunca fui deputado, mas eu sempre tive muitos projetos aí no interior do estado, porque eu fui diretor da Dersa e diretor do DR. Eu tenho muitos amigos, visitei muitas cidades e tenho muitos projetos. Então, fica para vocês também, vou repetir, 44156. 156 todo mundo conhece, né? É o telefone do problema da cidade, é o grande telefone dos serviços, né? Qualquer coisa de problema, 156. Como a Aline e eu, a gente tem esse perfil de ajudar todo mundo e resolver o problema de todo mundo, acho que 156 cai bem. E o 44 é o número do partido, União Brasil. Então, 44156, Aline Teixeira. Essa eu confio e voto. E obrigado, filha, por você estar aqui, me dê essa oportunidade, estar falando de você, falando da avó e falando um pouco de mim também. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, pai, por estar aqui. Estamos aí nessa caminhada da campanha, é uma correria, então que bom que a gente teve um tempinho para bater um papo. E até o próximo episódio do podcast Pode Vir. Um beijo para todos.